aqui na Adega Quesini. Nós somos uma vinícola familiar, onde Quesini é o sobrenome da nossa família. E então, como o Jeremias falou, meu nome é Ricardo, é uma alegria recebê-los aqui, poder contar um pouco da nossa história, que nos diferencia das demais empresas, que é uma história familiar, começada lá atrás pelo meu avô, Felipe Quesini, que lá no ano de 1960, quando fundou essa vinícola, colocou os 8 filhos homens na sociedade. E nós estamos completando 63 anos de atividades com as 8 famílias ainda sócias. Então é algo bem difícil de se ver, empresas familiares passar de geração para geração, mas nós já passamos 6 décadas e quem sabe consigamos por muito mais tempo aí com essa história. Fiquem bem à vontade, qualquer dúvida é só perguntar, que vai ser um prazer aí poder compartilhar um pouco dos conhecimentos. Eu vou contar um pouco da história da vinícola, vamos conhecer um pouco da estrutura, dos processos, depois degustaremos alguns vinhos selecionados que nós selecionamos aí para vocês e vamos finalizar na nossa loja do varejo. Os nossos vinhos não são vendidos fora daqui do estado do Rio Grande do Sul, nós não temos nenhum ponto de venda, lojas, supermercados que vendam fora daqui da nossa região, principalmente em função do volume produzido. A gente tem um volume um pouco menor de produção, então por isso que é vendido aqui para quem nos visita e aqui na nossa região. Então será uma oportunidade depois da degustação, se vocês gostarem dos produtos, de poderem levar para os seus lares. Vou começar contando o início do nosso negócio. O meu avô era um produtor de uvas lá na década de 1950 e era associado a uma cooperativa vinícola. Então ele era um produtor de uvas e entregava toda a sua produção nessa cooperativa, que na época chegou a ser a maior cooperativa da América Latina. Era uma empresa gigantesca que absorvia toda a produção de uvas da região, porém ela começou a passar por dificuldades financeiras lá no final da década de 50 e atrasar o pagamento da safra para os associados. E aí o meu avô estava lá com 2 safras para receber, com uma família numerosa para sustentar, né? E aí então reuniu os filhos, reuniu a família e decidiram então se desassociar dessa cooperativa e construíram esse espaço onde nós estamos aqui. Essa estrutura retangular foi o primeiro pavilhão construído lá no ano de 1960 e aqui onde nasceu o primeiro vinho então da Adega Quesini, com as uvas que ele já produziu. A gente procura manter as características originais para preservar um pouco da história. Depois, com o passar do tempo, a empresa foi crescendo, foi sendo construído módulos no entorno desse primeiro pavilhão. Então aqui hoje é a parte central, nós costumamos dizer como se fosse o coração da vinícola. Agora, para falar da parte técnica, eu convido para me acompanhar, vamos para o próximo espaço. Um pouco da parte técnica da elaboração, essa é a sala de fermentação, é onde nós elaboramos os vinhos na época da safra da uva. A uva amadurece uma vez por ano somente aqui na nossa região, que é lá no início do ano, nos meses de janeiro, fevereiro e março. E como é que funciona o processo? Assim, de uma forma bem simples. As uvas chegam em caixas com 20 quilos, lá no andar de cima nós temos uma máquina desengaçadeira, que retira o engaço dos grãos. Então aquela parte lenhosa do cacho da uva fica fora da vinícola e os grãos, que compreendem casca, polpa e sementes, entram nesses tanques fermentadores. E a uva contém leveduras. Leveduras é uma espécie de um fungo. Essas leveduras, quando em contato com o oxigênio, iniciam o processo da fermentação. Elas se multiplicam, se alimentam do açúcar da uva e transformam esse açúcar em álcool e gás carbônico. Então esse é o processo da fermentação, de uma forma bem simples falando, mas o álcool que tem no vinho não é adicionado. É o resultado da fermentação pelas leveduras do açúcar da uva. Teoricamente, quanto mais doce for uma uva, mais potencial alcoólico nós teremos nos vinhos. Das uvas brancas, elaboramos vinhos brancos. Das uvas tintas, vinhos tintos. Porém, o que dá cor para o vinho é a casca da uva. Então, o vinho tinto precisa fermentar junto com a casca para extrair cor.
Se alguém de vocês já teve a oportunidade de degustar uma uva branca e uma uva tinta, pessoal, a uva branca que eu falo é aquela verdinha, amarelinha, uva tinta roxa. A polpa das duas é da mesma coloração, ela é incolor. Então, por isso que o vinho tinto precisa fermentar junto com a casca para extrair a cor. E esse ciclo demora de 5 a 12 dias, o período que as leveduras demoram para terminar a fermentação. Nós só temos um vinho que foge a essa regra, que para nós é um vinho bem especial, o vinho licoroso, ou o vinho da missa, o popular vinho do padre. Uma curiosidade, nós somos uma das poucas vinícolas no Brasil que temos a aprovação do bispado da Igreja Católica para elaborar o vinho que o padre utiliza na missa. Esse vinho ele tem um ciclo bem mais longo de fermentação, ele chega a demorar até 2 meses e vai resultar num vinho mais alcoólico, com 16% de álcool e doce. Ele se assemelha muito a um vinho do Porto, o resultado final. O processo é diferente, mas o resultado final é próximo a um vinho do Porto ou um vinho de sobremesa, como a gente costuma falar. E também é o único que foge à regra, senão de modo geral 12 dias é o tempo suficiente para terminar a fermentação aqui nesses tanques fermentadores. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Tá todo mundo com frio? O ambiente agora que a gente vai passar é um ambiente baixinho, pequeno, então nós não vamos parar aí. Eu vou fazer uma pequena espichos na parede e a gente vem guardando aí garrafas antigas desde a primeira safra que nós engarrafamos vinhos finos lá em 1999, que foi um Cabernet Sauvignon e um Merlot na época. Então a partir daí a gente vem guardando alguns exemplares de todas as vezes que nós engarrafamos algum lote. Não são todos os anos, nem todas as safras, mas quando é engarrafado a gente coloca aí alguns exemplares. Não são mais vinhos que nós comercializamos esses, mas eles fazem parte da nossa história aí. E a cada período, aí 1 ano e meio, 2 anos, a gente faz uma degustação técnica. Nós reunimos alguns enólogos, abrimos uma garrafa dessas aí para monitorar a evolução desses vinhos com o passar dos anos. Alguém já ouviu falar que o vinho quanto mais velho, melhor? E todos concordam? É, pessoal. Não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque o vinho é um ser vivo. Quando ele vai para a garrafa, a tendência dele é melhorar com o passar do tempo. Porém, por ser um ser vivo, um dia ele vai atingir a sua maturidade. Então, o que nós podemos afirmar é que o vinho, quanto mais maduro, melhor. Porque ele amadurece, ele vai melhorando com o passar do tempo. Mas um dia ele vai atingir o seu ápice de qualidade. É uma curva ascendente. E o segundo ambiente que nós vamos passar é onde fermentamos o espumante. Espumante é uma segunda fermentação de um vinho. No nosso caso, ela acontece dentro da garrafa. E isso se chama método champenoise, ou método tradicional, quando a segunda fermentação é dentro da garrafa. E aí vocês vão poder visualizar as garrafas de bico para baixo, assim, numa posição 45 graus. Com uma tampinha de metal na ponta. Isso é parte do processo de produção. A gente deixa essas garrafas, primeiro elas ficam no mínimo 12 meses depositadas nas caves, depois elas permanecem 2 meses, aí 60 dias, a gente faz um giro de 1/4 de volta em cada uma dessas garrafas, dia sim, dia não. Isso para quê? Para as leveduras da segunda fermentação todas irem para o bico. E aí depois nós congelamos o bico, retiramos aquela tampinha de metal e só depois que vai a rolha de cortiça, que é essa que está no mercado que todos conhecem. Isso é um processo bem artesanal que chamamos método champenoise ou método tradicional. Tá ok? Qualquer dúvida lá no final, só me perguntar. Eu só peço assim, me acompanhem todos lá no final na mesa de degustação, eu vou orientar sobre a degustação. Depois quem quiser voltar para fazer fotos, tem uns ambientes bem legais aí para fotografar, vocês podem voltar, ficar à vontade, voltar depois. Combinado? Então vamos adiante.
pipas aqui atrás de vocês, essas pipas de madeira, elas são as mais antigas da vinícola. Estavam lá naquele pavilhão que eu contei há pouco, que foi o primeiro construído. E aí hoje elas não abrigam mais vinhos, mas nós trouxemos elas para cá para preservar a história. Ali já se passaram centenas e centenas de vinhos. Algumas delas foram adquiridas antes da inauguração, da construção da vinícola, quanto o meu pai aí, que compraram usadas na época porque não tinha dinheiro para comprar nova. Então, ali já se passaram centenas e centenas de vinhos, por isso que nós temos elas aqui hoje para preservar essa história. E falar em história, aqui no meu lado temos um memorial da família. É um espaço que nós queremos homenagear meu avô Felipe e a minha avó Mália, que foram os fundadores da vinícola. Então, o que nós conseguimos resgatar aí, fotos antigas, maquinários, utensílios, juntamos nesse espaço como uma... Depois vocês podem ficar à vontade e podem circular aí também. E atrás de mim, esses painéis são premiações que nós conquistamos em concursos de vinho. Então, para nós é um orgulho mostrar isso para vocês, porque os nossos vinhos foram submetidos a avaliações, tanto de nível regional, quanto nacional e até internacional, que nos premiaram pela qualidade deles. Então, por isso que para nós é uma alegria bastante grande compartilhar com vocês essas premiações, tá bom? Agora, antes de explicar sobre os vinhos, eu vou dar 3 recadinhos. Um é que a região aqui não pega sinal de celular, então a gente disponibiliza a senha do Wi-Fi, a rede e a senha, é só vocês olharem, tá fixado aí nas colunas. Terceiro, não sei se o Jeremias falou, mas cada pessoa pode levar até 6 garrafas na bagagem de mão do avião. Então a gente desenvolveu essas caixas que são bem resistentes, que cabe 6 garrafas, que é o que pode levar dentro da aeronave. Isso aqui é sem custo adicional, vocês vão levar, além da bagagem dos 10 quilos que tem direito, além da mochila, vão poder levar mais 6 garrafas sem custo dentro da aeronave. Vai botar lá no bagageiro ou embaixo do banco, só não pode deixar nos pés porque a aeromoça não deixa. Mas vai poder levar dentro até 6 garrafas. A gente tem caixas com 2 unidades, com 3 e com 6. Então, eu sei que a maioria vem de longe, vai levar recordações da Serra Gaúcha. Se for vinho, então nós facilitamos a vida de vocês. Tá bom, pessoal? Agora eu vou explicar sobre os vinhos. Aqui o Jeremias me colocou 3 garrafas separadas aqui. Se quiserem dar um passinho para frente aí, para ficar mais próximo. Eu vou explicar 3 vinhos aqui que o Jeremias pediu para explicar para vocês. Eles não estão na degustação, porque são reservas, são vinhos com uma produção um pouco mais limitada. Esse espumante Moscatel, ele é um espumante bem leve, bem frutado, muito aromático, e ele conquistou medalha de ouro no último concurso do espumante brasileiro. Então, é um espumante bem leve, muito fácil de tomar, um perfeito equilíbrio entre a acidez e o açúcar. Não é muito doce, por isso que eu falo em perfeito equilíbrio. Esse vinho, o Gran Vin 2020, ele é um vinho que só é elaborado em safras de excepcional qualidade, essa linha Gran Vin. Então, para vocês terem uma ideia, na história da vinícola nós elaboramos somente em 4 vezes, que foi em 2005, 2011, 2018 e agora esse aqui a gente está lançando, agora o lançamento foi final de junho, safra 2020, que foi considerada a safra das safras pelos enólogos aqui do nosso estado. Então foi uma das melhores safras da história. Foram elaboradas somente 2.800 garrafas, são todas elas numeradas. A gente tem um cadastro de cada pessoa que comprar cada garrafa dessas aqui. Então, quem que comprar, a gente vai pedir o nome e o contato, que é para termos o cadastro de quem que teve acesso a uma garrafa dessas aqui. É um vinho que foi lançado há pouco, porém ele tem uma estrutura para aguentar pelo menos 10 anos de maturação. Então, se vocês comprarem uma garrafa dessas aqui, levarem para casa e tomarem, ele vai estar pronto para o consumo. Se guardarem ela para 10 anos, vai continuar evoluindo. Esse é um vinho muito especial. E o terceiro produto que o Jeremias pediu para explicar é o brandy. O brandy é um conhaque, pessoal, ele é um destilado de vinho. Para vocês terem uma ideia, a gente precisa de 10 litros de vinho para ter 1 litro de brandy. E ele permanece 10 anos em barrica de carvalho. Então isso aqui é um remédio, ele é um produto muito único, eu poderia dizer dessa forma, e ele é tipo um conhaque, entendeu? Só que a gente chama de brandy porque conhaque é uma região da França e nós Brasil, né, nós não utilizamos esse termo porque é uma denominação deles. Então a gente utiliza brandy, que é um destilado de vinho, tá bom?
Agora então vamos para a parte melhor, que é a da degustação. Eu vou explicar para vocês então cada vinho que nós temos aqui à disposição de vocês. Aqui no início da mesa nós temos uma linha de vinho que nós lançamos em homenagem às mulheres. O nome dessa linha chama Le Ragazze. Le Ragazze é um termo em italiano que significa as garotas. E o que é então essa linha? Nós pesquisamos uvas que têm nomes de mulheres e transformamos essas uvas em vinhos. Nós temos aqui 5 vinhos com nomes de mulheres, que são os nomes das suas uvas. Começando com a Lorena. Lorena é o nome de uma uva, né? Nós elaboramos um vinho branco demi-sec. Demi-sec é uma categoria entre o seco e o suave. A Isabel, nós elaboramos um vinho rosado demi-sec e a Cora, um tinto demi-sec. Já a Carmen, que também é nome de uva, né? Elaboramos um vinho tinto seco, é um vinho com uma baixa acidez, é o vinho que menos tem acidez na vinícola, a Carmen. E a Rúbia, um vinho tinto suave. Então são 5 vinhos diferentes, a ideia é agradar todos os paladares e mais ainda uma forma de homenagem a todas as mulheres. Essas são uvas desenvolvidas pela Embrapa Uva e Vinho, então é uma exclusividade aqui da nossa vinícola, alguns desses vinhos, não existe outra vinícola no Brasil que tenha essas variedades dessa forma como a gente está apresentando aqui. Depois nós temos 3 vinhos secos, um branco seco e um tinto seco da variedade Bordeaux, que são vinhos bem leves e bem frutados, e um tinto seco Merlot, que é um vinho então mais encorpado, mais estruturado, com uma presença maior de taninos, um vinho mais forte. Para quem que tem um paladar por um vinho mais adocicado, um branco suave que vai parecer que está comendo a própria uva, que é um vinho bem adocicado, bem cheirosinho, bem gostoso, parece com a uva. E um tinto suave que também é um vinho bem leve, bem frutado. Depois aqui na sequência nós temos o vinho licoroso, que é o vinho que o padre utiliza na celebração da missa, que eu expliquei para vocês lá atrás. Daí esse aqui vai depender como que cada um está de pecado, se vai poder degustar ou não. Brincadeiras à parte, pessoal, ele é um vinho licoroso, se assemelha a um vinho do Porto, como eu falei, é um vinho de sobremesa. Então ele tem 16 graus de álcool e doce. Então por isso que a gente fala de vinho de sobremesa. E para finalizar, 2 sucos de uva, suco de uva branco e suco de uva tinto. Eles são integrais. Não tem adição de açúcar, não tem nada de conservantes, não tem corante, não tem água, enfim, é suco da uva puro mesmo, tá ok? É uma variedade bastante grande, né? Vocês vão degustar com essas tacinhas que tem aqui na frente das garrafas. Como não é uma degustação técnica, pessoal, vocês podem utilizar uma mesma tacinha para degustar vários produtos ou todos que quiserem, que não vai interferir no paladar de vocês. E de certa forma a natureza nos agradece por não gerarmos tantos resíduos, tá bom? E a última dica que a gente dá, normalmente uma degustação começa de um vinho branco, que é um vinho mais leve, para um vinho tinto mais encorpado, mas principalmente dos secos para os suaves. Então o que é doce, sempre deixar no final, porque o açúcar ele acaba mascarando, interferindo um pouco no paladar de vocês. E como é um grupo grande, a sugestão então, vem aqui, pega a tacinha, nós servimos o que vocês querem degustar, dá um passinho para trás para fazer o giro, daí todo mundo consegue. Escolhe um pra mim aí. Do seu gosto, vai, escolhe um pra mim aí. Qual que você me indica? Tu quer seco ou suave? Não, o que você me indica. Indica um. O que você me indicar, eu vou comprar. Obrigado. Qual que indicou? Indicou a Rúbia. Rúbia. Degustando vinho Rúbia.